Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Estamos de volta aqui em mais uma edição da nossa mesa redonda com alegria redobrada, porque cada vez que a gente se reúne é para abordar algum assunto que tá aí mexendo com a cabeça de todos nós, e a gente tá aqui para tentar dar uma luz no meio dessa bagunça toda, no meio dessa escuridão. Eu sou o Pablo Magalhães, estou aqui acompanhado da senhora Lídia Verônica. Oi, oi. Do senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Tomando muito café, muito chá. Algumas pessoas não podem tomar mais, né, senhor Pablo? Eu vou voltar, tô voltando aos poucos. Agora pode, né? Aproveitar, tomar aquele cafezinho, fazer aquela leitura boa, não é? Justamente. Inclusive temos um livro aqui excelente, que é a Independência do Brasil, de João Paulo Pimenta, da nossa editora, a editora que é parceira do Historiante, a editora Contexto. E aqui, no meu caso, tá sendo a base do chá, viu? Vai lendo ali, capítulo por capítulo no chá, porque café a R$10 pesa. Lá de Alfena está o senhor Felipe Bolsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar o ouvidinho de vocês novamente. Estou especialmente feliz na noite de hoje. Sabe por quê? Sabe por quê, Pablo? Por quê? Porque você não pode tomar café, mas você pode ouvir o meu podcast, que é direcionado para os nossos apoiadores. Você já ouviu o meu podcast que saiu esse mês, falando sobre Chico Buarque e Ana Carolina? Já ouvi, inclusive fui eu que editei. Foi você que editou? Então tá. Mas você ouviu o resultado do seu trabalho, a perfeição do seu trabalho? Você tem que ouvir, cara. Tá sensacional. E pra quem é apoiador e não ouviu ainda, vai perder moral comigo, tá? Eu vou bloquear em todas as redes sociais. Então, se você é nosso apoiador, vai lá, ouve o podcast, comenta na postagem pra falar o que achou. E se você não é apoiador, vai apoiar a gente. É gostoso, é legal. Faltou falar o nome do seu podcast. Rapaz, verdade, o nome do meu podcast é Jukebox. Não percam essa oportunidade de me ouvir lá falando sobre música, comentando dicas culturais, tá bem legal. Ouça a gente, ouça o Jukebox. Não perca aí se você é nosso apoiador. E aí, a gente tá aqui reunido. Lídia Verônica, hoje a gente vai falar sobre o que aqui nesse humilde programete? Posso falar mesmo? Deve falar mesmo. Eu não vou ser censurada? Aqui não tem censura. Então fora Bolsonaro. Aê! É sobre isso. E tá tudo bem. E tá... Não tá, né? Mas tá, tudo bem. Todo mundo pedindo a Anitta, né? Pois é. Ei, Bolsonaro, venha ouvir historiante. É um meme. Que puxou Acho que meu marido não sabe, esse é um meme. Você sabe, amor? Eu sou velho, Lídia Verônica, você sabe no disso, Rock né? in Rio, o pessoal tava gritando: Ei, Bolsonaro, vai tomar no... Você faz um P na gravação aí. Mas aí as pessoas estavam gritando isso. E a VJ, acho que é a Didi, né? Não, era a Titi Miller. A Titi, foi a Titi. A Titi tava dentro de uma cabine enquanto o pessoal tava gritando. E aí ela ia anunciar a entrada da Anitta. Ela falou: olha, o pessoal tá pedindo... O pessoal tá pedindo muito Anitta. Cara. E aí botou o microfone do Multishow, né? E aí a galera tava gritando essa célebre frase. Ei, Bolsonaro, vai ouvir. E ela fez de propósito, porque ela tava ao vivo. Claro. E virou um meme histórico maravilhoso. Pois é, inclusive eu sou velho, Lídia Verônica, eu não sei. Porque a gente não fala Bolsonaro, né? Não conta o que as pessoas estão gritando, a gente fala... O pessoal tá pedindo muito Anitta, entendeu? Claro. Eu quero censurar a fala do Pablo quando ele fala sobre que ele é velho, porque eu sou mais velho que ele e eu me sinto ofendido por isso. Não, Felipe, sabe o que é? Eu sou velho, inclusive, a nossa querida apoiadora Núbia, né? Um grande abraço, Núbia, disse que pensava que eu era mais velho. Ela escreveu lá no canal, lá no YouTube. Nossa, você é jovem, eu pensei que você fosse um cara bem velho, mais de 40 anos. Aí eu fiquei... Devolve meu apoio. Devolve meu apoio. Ei, Pablo, você tá acabado, viu? Tá acabado, é barril. É porque... E aí teve outro menino que disse que eu tinha a voz do Ciro Gomes. E é o Ciro Gomes falando... Aí eu só recebo... eu só recebo esse tipo de elogio, entendeu?
Kleber disseram que pensavam que Kleber era um cara cabeludo, vestido de hippie, paz e amor e tal. Fazendo colazinho na praça. Acho que é porque Kleber fala mais lento e tal. Eu acho que é esse tipo de coisa, né? Felipe, acha, você tá rindo, mas você acha que as pessoas não imaginam como você é, não? Cara, eu tenho até medo do que o povo imagina de mim. Meu Deus do céu. Eu, com certeza, as pessoas devem achar que eu sou uma fumante há 50 anos, né? Não, todo mundo diz que você tem 16 anos, Lídia Verônica. Todo mundo diz, não, Lídia Verônica tem 18 anos, é mais nova. Gente, eu tenho. Ela é a nossa jovem aprendiz. Enfim, a gente tá aqui falando, conversando potocas, estamos aqui conversando potocas, como diria minha sogra, mas hoje é dia de falar sobre censura, e a censura, a liberdade de expressão, nesse contexto em que a gente tá vivendo hoje. A gente pensa que censura é coisa do passado, censura é coisa do presente, e o caso Lollapalooza recentemente mostra que isso é um perigo, principalmente agora no momento em que nós estamos entrando no processo eleitoral, que requer atenção e requer, mais do que nunca, respeito às liberdades de expressão e de opinião. O que é que isso pode nos reservar mais pra frente? A gente vai debater isso ao longo do episódio, e sem mais delongas, vamos para o nosso editorial. Nos últimos dias, o festival Lollapalooza sacudiu a política nacional e jogou luz sobre o poder da liberdade de expressão e a sombra da censura, que reapareceu como um fantasma dos natais passados. O Lolla existe desde 1991, fruto de uma turnê de despedida de Perry Farrell, vocalista da banda de rock alternativo Jane's Addiction. De lá pra cá, o festival, que congrega diversos estilos, passou por transformações até o formato que hoje agita os corações dos fãs da boa música. A edição deste ano em São Paulo manteve a tradição dos festivais passados, com uma pitada ardente de política e revolta. Começando por Pablo Vittar e indo até Marcelo D2, as canções foram entremeadas de manifestos contra o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A cantora Pablo chegou a segurar uma toalha com a imagem do ex-presidente e atual candidato presidencial Lula, sob aplausos e delírio da plateia. O barulho incomodou o Palácio do Planalto, cujo ocupante achou por bem solicitar a censura do Lula via Tribunal Superior Eleitoral, o famoso TSE. O ministro Raul Araújo classificou a manifestação dos artistas, as cantoras Pablo e Marina, foram a base da decisão judicial, como propaganda eleitoral antecipada. A multa para novos protestos no festival foi fixada em R$50 mil. O ministro Raul Araújo, autor da decisão judicial sobre a censura do Lula, é o mesmo que dias antes havia negado representação do PT, o Partido dos Trabalhadores, que pedia a retirada de outdoors em defesa do presidente Jair Bolsonaro no Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Bahia. Na ocasião, no dia 23 de março, o ministro diria que, abre aspas, a representação por propaganda irregular não tem essa finalidade perseguida pelo autor, fecha aspas. Ou seja, vamos trocar isso em miúdos. Ele está querendo dizer que os outdoors que descaradamente faziam propaganda eleitoreira de Bolsonaro, na concepção do ministro, não tinham essa finalidade. Um dos outdoors, inclusive, dizia: em 2022, vote 22, uma referência ao número eleitoral do Bolsonaro, que é o 22, do Partido Liberal, o PL. Outro mostrava 2022 Bolsonaro presidente. Se isso não é propaganda eleitoral, eu, sinceramente, não sei o que é. Entramos, assim, em um terreno perigoso. Quem é proibido de fazer campanha ou pedir votos em período pré-eleitoral? A lei menciona a ilegalidade, mas não explicita quem pode ou não pode pedir votos. E mais, a decisão do ministro veda manifestações de pessoas alheias ao mundo político ou às campanhas. São artistas, músicos, compositores que têm liberdade, como eu e você que nos ouve agora, de manifestar descontentamento diante do governo atual. E aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, meus queridos colegas de bancada. Em ano eleitoral, com uma constante tensão sobre a manutenção da democracia, o que esperar sobre o direito de livre expressão no Brasil? Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo.
Você pode ajudar o historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o Portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Nessa eleição desse ano vai ser bem difícil, viu, gente? Vai ser bem complicada, porque estamos vivendo um período em que não é somente a questão da polarização, digamos, mas a questão do radicalismo, e principalmente o radicalismo da extrema-direita. A extrema-direita que se tornou radical, que ela não aceita opiniões contrárias e que tenta utilizar vários mecanismos para tentar censurar. E esses mecanismos eles vão perpassar desde questões judiciais, como também questões agressivas, ou seja, ameaças, desde a questão das manadas. Se a pessoa tentar ter alguma opinião contrária nas redes sociais, acaba recebendo aquela enxurrada de ameaças, ou seja, essa extrema-direita que se radicalizou, ela vai utilizar vários mecanismos para tentar fazer com que não haja voz que seja contrária ao que eles vão pensar, ao que eles vão fazer. A gente viu agora essa própria questão do Lollapalooza, que foi essa ameaça. A gente não precisa também ir, digamos, para o período da ditadura militar para ver questões de censura. A gente lembra, por exemplo, da Flip em 2019, que teve aquela ameaça de censura contra aquela HQ, eu acho que era da Marvel, que tinha um personagem homoafetivo. E teve outros casos também. 2020 teve um caso de uma ameaça feita contra bandas em um evento aqui em Pernambuco, que foi até noticiado em vários jornais. Ou seja, a gente vai vendo que essas questões de ameaça, de censura, não se restringem à ditadura militar ou ao que ocorreu agora no Lollapalooza. A gente vê que eles vão ocorrendo em alguns locais, vão sendo esquecidos, outros vão tendo menor repercussão, mas vão ocorrendo. E a partir do momento em que vão ocorrendo e não há uma reação, isso aí pode ser extremamente grave num futuro não tão distante. A gente tem que pensar que a gente também precisa usar as ferramentas que a gente tem na mão, né? A censura, ela tem acontecido, como o Kleber falou, há um longo período de tempo aí, e eu acho que o que tem intimidado essa censura e tem minimizado tem feito com que ela seja minimizada, né? Que não aconteça em forma clara, em forma maior, são as redes sociais e os meios de comunicação. Igual, quando aconteceu na semana passada essa questão da Pablo, teve a Marina e até no domingo rendeu a questão do do Planet Hemp, o movimento nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e outras redes sociais, o contra isso, né, que acontecesse isso, a voz do povo prevaleceu e a denúncia contra isso aconteceu, e isso é muito importante, né? A gente precisa ficar muito atento a isso, porque assim, se a gente for olhar a questão de campanha por campanha, se estava pedindo voto, se não estava pedindo, Bolsonaro está pedindo voto para 2022 desde o primeiro dia que ele assumiu o governo em 2019. A gente tem as motociatas, as jetiscaiadas, a gente tem todo esse movimento dele aí nos últimos anos, pensando sempre na reeleição em 2022. Então assim, se é para censurar, tem que censurar dos dois lados. Se é para proibir, tem que proibir dos dois lados. Entendeu? E a gente não tem visto isso. É até aquela coisa, o Danilo Terra, o Sempre Terra, ele comentou uma coisa muito interessante na nossa postagem, da chamada do programa, que ele fala, o desgoverno criou uma narrativa que só aceita aqueles que frequentam o cercadinho. Por isso eles têm tanto medo quando recebe ataque ou é confrontado de alguma forma. Porque isso é uma afronta para eles, o que aconteceu no Lollapalooza. Entendeu? E isso vai ser uma afronta cada vez maior para eles, porque eles vivem num
mundinho onde só o que eles falam é verdade, e a coisa não funciona dessa forma. E eles vão lutar para tentar tapar a voz de outras pessoas até o final. E essa vai ser a campanha eleitoral de 2022 aí. Sobre a situação da censura, né, nesse ano de eleição, o que preocupa, na verdade, no Brasil é esse aparelhamento, né, que Bolsonaro fez com todas as instituições e os seus militares, né, porque eu acho injusto a gente generalizar as Forças Armadas com os militares de Bolsonaro. Então, assim, quando a gente tem o Raul Araújo, né, que é um cara que tem brincadeiras bobas e gostosas com Bolsonaro, envolvendo medalhas de honra, né, assim, do nada. Então, assim, a gente entende que ele é, digamos assim, ele é do Bolsonaro, né? Ele não é do país. E ele agiu 2 vezes indo a favor e contra si mesmo em pró de Bolsonaro, né? A pedido de Bolsonaro, vamos ser bem explícito aqui, né? Assim, bem escrachado, bem simplista sem protocolos e sem lisuras, né? Foi basicamente isso que aconteceu. Ele trabalhou para Bolsonaro e não para o país. Tanto nessa questão do Lollapalooza, que Pablo trouxe aí no editorial, quanto também na questão de liberar os atos pré-campanha, não, antes, né? Antes da campanha de Bolsonaro. E fazer vista grossa para várias outras situações, como as motocicletas, né, que ocorreram durante o ano de 2021 todo, e todos os presentes que foram ganhados e posicionamentos dos políticos dele, que são sim campanha eleitoral antes, né, da campanha. Então, assim, o STE fez vista grossa para esses acontecimentos, mas a pedido do Bolsonaro se manifestou em relação ao Lollapalooza. Então, assim, esse é pensar, assim, o medo que eu tenho, né? Eu penso que vai ser esse ano de eleição. A gente tá com esse Brasil em que as instituições estão trabalhando, não todas as instituições, nem todos os trabalhadores, eu conheço pessoas do Ministério, inclusive, que não são pro Bolsonaro, mas enfim, né? O que acontece é que a gente vai ter que presenciar, né? Esses lacaios de Bolsonaro que estão distribuídos nas instituições, nas nossas instituições públicas, né, que deveriam trabalhar para todos e na verdade vão trabalhar para Bolsonaro. E essa é apenas, eu achei que foi só uma amostra grátis do que vai vir pela frente, dos absurdos que acontecerão cada vez que a gente se caminhar mais para perto da campanha, né. O Malta, em fevereiro, ele foi bem claro, e justamente é uma coisa que tem na lei eleitoral, né, que proíbe que as pessoas se manifestem publicamente pedindo voto, né. Então, assim, o Malta, ele fala explicitamente Bolsonaro 2022, vote com Bolsonaro. Então, assim, o STE, né, não fez nada. Então, assim, é seletivo, O TSE. Foi seletivo e trabalhou para Bolsonaro única e exclusivamente, tá? Ele é funcionário público, ele trabalha para a nação, mas o juiz está trabalhando, né? Apenas para Bolsonaro, é minha opinião. E é uma questão de aparelhamento mesmo, porque você falou da premiação, ele foi condecorado antes ainda de fazer parte do... Brincadeiras bobas e gostosas com Bolsonaro. Ele ainda nem fazia parte do TSE, ele acabou sendo condecorado, ele recebeu a medalha. O Bolsonaro fez isso na qualidade de grão-mestre da Ordem do Mérito, meu Deus do céu. E aí ele agraciou tanto Raul Araújo quanto Ribeiro Dantas, ambos ministros do STJ, com a medalha de honra de mérito da defesa no grau de grande oficial. Entre os homenageados do dia foram 74 pessoas, estavam quem, né? Michele Bolsonaro, a primeira-dama, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e o ministro da Justiça, os ministros da Justiça, Anderson Torres, da Educação, Milton Ribeiro, e da Saúde, Marcelo Queiroga. Então, assim, sinceramente, pelo scratch dos homenageados, eu acho que eu não gostaria de receber essa medalha, não, né? Uma medalha que foi criada em 2002 para homenagear personalidades, né, de grande relevância na sociedade brasileira. É um aparelhamento, claro, porque o Raul Araújo
são dois pesos e duas medidas. Ele proibiu as manifestações políticas lá no Lollapalooza, ao mesmo tempo em que ele se negou a rever os outdoors em apoio a Bolsonaro. Então, são dois pesos e duas medidas claramente. Como assim? Se esses outdoors... Na verdade, são outdoors que atacam Lula, né? E tem outdoors que são de vote 22, vote Bolsonaro. Tem assim em alguns outdoors. Então, como é que isso não é campanha antecipada? Que fizeram isso, né? Ele diz que isso não foi feito por amante de Bolsonaro. São pessoas que fizeram isso para homenageá-lo. Mas e o Lollapalooza? Aqueles artistas não estão fazendo isso por vontade própria? Eles foram pagos? Quem é que garante isso? Cara, quem é que garante o contrário também? Eu vou ser bem honesta, assim, eu acho que no mundo encantado de Tonho da Lua, eu tenho quase certeza que eles entenderam que o nome do evento era Lollapalooza. Não duvido não, porque eles erraram até o CNPJ do evento e a oficial de justiça foi bater numa sala comercial no centro da cidade lá, que não tem nada a ver. Eu adoro a incompetência do bolsonarismo. Os caras se assustaram na hora e tal, e aí... Aí assim, o ministro ele voltou atrás, arquivou, teve um pedido de arquivamento que veio do STF, se não me engano. Para arquivar esse negócio, o Raul Araújo arquivou imediatamente. A desculpa dele foi que ele foi induzido ao erro por conta do Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro. Segundo eles, advogados o induziram ao erro de acreditar que o evento era um evento político, uma campanha política, que na verdade não é. Eu fico me perguntando, a pessoa vive em que mundo, mesmo que não goste de música, mas vive em que mundo para acreditar que Lollapalooza, como o Lídia falou agora, no Mundinho Encantado, que Lollapalooza era um evento pela campanha do Lula. Ou é muita... Eu não acredito que seja ingenuidade, isso é má fé e esperteza do ministro ao dizer esse tipo de coisa. E aí, se ele estiver ouvindo esse podcast, manda aí o processinho, a gente tem a divisão jurídica aqui. Mentira, não tem nada aqui. Mande aí que a gente, não sei, a gente vai na Defensoria Pública fazer alguma coisa. Eu não advogo não, por favor. Pois é, então estamos entregues. Mas assim, e acabou que foi um tiro no pé, porque como é que você censura um festival musical composto por diversos artistas de vários estilos distintos e no seu mundinho mágico acredita que isso não vai gerar um efeito colateral. E gerou um efeito colateral. Porque os dias de show viraram dias de protesto contra Bolsonaro. E aí você vai ter milhões de pessoas, milhares de milhões de pessoas gritando fora Bolsonaro, artistas se posicionando pelo fora Bolsonaro e alguns deles manifestando interesse em voto no Lula. Aí entra nessa outra questão, né? O que é manifestação política ou não? O que se configura como um ato político ou não? Eu particularmente não sei, mas acredito que o que aconteceu no Lollapalooza não foi uma campanha antecipada coordenada pelo PT. Eu acho isso de uma ingenuidade ou de uma má-fé enormes. E aí a gente chega nesse limiar. O que é direito de se expressar? Porque se você cerceia o direito de liberdade de expressão de artistas num palco, qual é o próximo passo? Qual é a próxima medida? Né? É você fazer o quê? É você cercear o direito de fala de pessoas comuns, pessoas no dia a dia, cidadãos comuns. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Qual é a diferença entre liberdade de expressão e a campanha descarada? Ou iria até longe. Qual é a diferença de liberdade de expressão para fake news, espalhar fake news? Tem um projeto de lei do Alessandro Vieira, do Cidadania, do Sergipe. Alessandro Vieira ficou conhecido, inclusive, por conta da CPI da Covid. Eu, particularmente, não simpatizo com ele, mas ele criou essa PL que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. É uma PL que visa combater a disseminação de conteúdo falso nas redes sociais. E aí é uma questão que eu quero levantar com vocês. Como é que a gente vai conseguir explicar para as pessoas a diferença entre liberdade de expressão e disseminar que mamadeiras de piroca estão sendo feitas para gaysificar as crianças nas escolas? Tá cada vez mais difícil, viu? Cada vez mais difícil conseguir fazer isso, porque as pessoas estão cada vez mais atreladas àquele mundo das bolhas ali, dos grupos de WhatsApp, de Telegram, e aí rola essas coisas assim absurdas.
e vão se tornando cada vez mais difíceis conseguir combater aquilo, porque a gente vive na era da pós-verdade, ou seja, na era em que as pessoas acabam sendo tocadas muitas vezes por fake news, por mensagens mentirosas, mas aquelas mensagens são imbuídas de algo que vão fazer com que atinja o emocional da pessoa, ou questão da família, ou questão da religião, ou questão da vida em sociedade. A gente até parece discurso que tá rolando aí, né? Oh, vamos lutar o bem contra o mal, isso aqui e tal. Vocês já sabem quem deu esse discurso. Se é você botar discurso, vamos lutar, vai ser uma luta do bem contra o mal, que vai sair aí o nome do indivíduo que fez isso. Por que ele fez isso? Porque eles querem que as pessoas fiquem ali alienadas, engajadas naquilo, como se fosse aquela luta, vou defender contra o mal para não destruir minha família. E isso vai fazendo com que haja essa luta, essas exacerbações que vão se tornando cada vez mais graves. E é a partir daí que vai surgindo os momentos de censura. Porque uma pessoa dessa que está alienada dentro daquele discurso, mesmo sendo discurso de fake news, ele vai inibir a opinião contrária a ele. Ele vai inibir qualquer forma de pensamento que seja contrário àquele pensamento dele. Mesmo que a pessoa chegue com um argumento indicando, estou aqui com uma revista, estou aqui com um jornal, estou aqui com uma notícia de um telejornal, mas a pessoa não vai acreditar porque foi alienada naquele mundo, naquela bolha. Isso até lembra que nessa campanha eleitoral que está se aproximando, a gente vai ver muito essas fake news. Eu acredito que serão ainda fake news mais graves e mais agressivas que a da última eleição presidencial. E infelizmente, não sei se mesmo com todo o trabalho que vai ocorrer da mídia, ocorrer de grupos progressistas, como aqui o Historiante, de outros podcasts progressistas, youtubers progressistas, se todo mundo engajado nisso, vai conseguir fazer com que as pessoas que estão presas dentro daquelas bolhas vão conseguir enxergar a luz. Seria como o mito da caverna, né? Vamos tirar as pessoas do obscurantismo dos grupos de fake news. Tem muito, a partir dessa fala do Kleber, a gente tem que pensar muito que esse pessoal, esse público que está dentro dessa bolha, eles estão muito confortáveis e eles estão tentando, entre muitas aspas, defender algo que eles sempre acreditaram e que eles tiveram aí através de um político, né, que pregou o fim da velha política, a validação do discurso deles. E o Bolsonaro, durante toda a campanha dele, do jeito que ele trabalhou, ele trouxe muita desinformação através de novas tecnologias, através de coisas. Eu acho que ele pegou a esquerda muito com a calça nas mãos, através das fake news e através das ferramentas que ele usou, meios de comunicação que ele usou, disparos em massa que ele usou. A gente hoje tem noção disso e a gente vê o TSE trabalhando contra isso, mas tem outras ferramentas que surgiram nesses últimos tempos que podem ser usadas por eles que a gente precisa ficar muito atento. Uma delas é a questão do vídeo, de vários vídeos que eles conseguem, eu não sei como que fala, mas tem até comediante usando para imitar Dilma, para imitar Lula, para imitar Bolsonaro, falando qualquer coisa. A deepfake? Como que chama? Tem o deepfake, que simula o rosto da pessoa. É o deepfake, eu acho que é o deepfake. Esse tipo de vídeo, ele é engraçado pra gente. A gente consegue diferenciar identificar o que é verdadeiro e o que não é. Mas e o tio do pavê? E aquela senhorinha da igreja? E aquele vizinho que não tem muita informação? Sabe? O que cair na mão daquela pessoa ali pode causar um estrago e tanto. E aí, o que ele falar, o que for pregado ali, pode trazer uma censura para a verdade, para o que a gente está tentando mostrar. E cria uma noia na pessoa que vive no mundinho ali do cercadinho do Bolsonaro, que vai trazer um prejuízo muito grande para a nossa democracia. Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts?
o melhor lugar pra ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Bom, a fake news é muitas vezes confundida com a liberdade de expressão, né? As pessoas se acham que estão sendo censuradas, como o Monark muitas vezes se posicionam dessa forma, né? Para dizer absurdos. Legalmente a gente sabe que existe punição, né? Inclusive punição de cunho penal, assim, né? É um crime mesmo, assim, calúnia, difamação, injúria, que são justamente questões morais que implicam na honra, né? Na segurança e, enfim, daquela pessoa. E o que acontece também é que a liberdade de expressão, ela é um direito fundamental. É um direito basilar, né, da nossa democracia, a liberdade de expressão. Eu me impor ou me expressar sobre minhas crenças, meus pensamentos, minhas ideologias, ela é totalmente diferente de agredir minorias, confundir pessoas, botar a integridade daquela pessoa em risco, desonrar alguém. Então, assim, é preciso, sim, que seja punido, né, quem propaga fake news e quem cria fake news, porque essa punição, ela é um exemplo, e eu acho que ela é uma medida que protege o nosso direito fundamental à liberdade de expressão, porque quando a gente pune as pessoas que de fato usam a fake news para constranger, para intimidar, que coloca a vida de outro em risco, né? A gente tá ali, na verdade, tolerando isso, né? No caso, quando a gente tolera fake news e tudo mais, a gente tá, na verdade, agredindo a nossa democracia, né? E, enfim, o direito de se expressar é um direito legítimo e a gente tem que proteger esse direito. Então, assim, a fake news, ela agride diretamente o nosso direito à liberdade de expressão. Lembrou até a fala de uma das nossas seguidoras que comentou lá na postagem, lá no Instagram, Ana Clara Mota, que ela deixou comentário que se fosse falar, por exemplo, em uma redação para o Enem, ela utilizaria, né, o 5º artigo, a Constituição Federal, o artigo 5º. Ela utilizaria também John Locke, que defendia a liberdade de expressão, e utilizaria também, na introdução, usaria o movimento Tropicália. Ela parece até que acompanha bem o historiante, né, porque a gente tem o mini curso sobre o contratualismo que abordamos, John Locke, temos o podcast sobre a Tropicália. Eu acho que ela está acompanhando bem o historiante. Mas é exatamente essa questão de defender as pessoas, defender o direito de expressão, mas a fake news, essa agressividade, a fake news que logicamente vai acabar deturpando a imagem de alguém, vai acabar ferindo a moral de alguém, esses daí devem ser combatidos. Sem dúvida. Sobre essa questão de ferir, né, a outra pessoa do que causar, a gente tem que pensar que fake news, essa desinformação, né, a mamadeira de piroca, seja lá o que for divulgado, o quão isso pode trazer mal e prejudicar a vida de pessoas. E é no real, é a coisa real, é o quanto que isso fere numa questão de demissão de emprego, numa questão de expulsão de casa na população LGBT, do racismo em si, dos problemas que é trazido ali, históricos do racismo, e algumas falas que podem falar que é mimimi, racismo, essas coisas, o quanto que isso pode prejudicar emocionalmente, psicologicamente uma pessoa, o quanto a fake news pode afetar isso e pode causar vários problemas, trazer vários problemas para a pessoa, desencadeando coisas complicadas aí. O @escrevendo direito, _ falou: não existe esse tal de Brasil, então não dá para falar em censura à liberdade de expressão de um lugar apócrifo. Eu achei interessante porque digamos assim, o Brasil sumiu, né? Não existe mais no Brasil. Basicamente, a gente não tem o que falar. E aí, o Jaco.Holanda
que é o Jacó Holanda, ele também fez uma brincadeira, ele faria, que ele escreveria na redação dele, né, seria não posso falar sobre isso, basicamente falando que ele está sendo censurado, ele não poderia falar sobre este tema, sobre censura, por conta que ele seria censurado. Eu achei interessante. E é realmente, como eu comecei, né, eu também comecei o podcast falando isso, que eu não poderia falar, porque eu estava sendo censurada, mas é isso, né, eles não querem que a gente fale sobre eles, é apenas isso. Justamente. O nosso querido apoiador Flávio Santos também interagiu com a gente, mandou uma fala raivosa aqui. Ele falou: o que deveria ter ficado no passado é permanente no Brasil. Aliás, foi um tema que esteve em evidência nos últimos 4 anos do desgoverno desse infeliz e tabacudo do presidente que está aí, falei. O Flávio revoltado aqui, um grande abraço, Flávio. De fato, essa questão da censura, ela esteve presente nesses últimos anos, não de uma forma tão descarada como foi agora com o Lollapalooza. Eu não lembro de ter um processo de censura como esse, de uma decisão judicial para que alguém parasse de se manifestar politicamente contra o presidente. Eu lembro que houve essa tentativa de cercear, por exemplo, o Felipe Neto, né? Um dos filhos do Bolsonaro foi lá e entrou na justiça para que o Felipe Neto recebesse algum tipo de sanção por ter criticado o governo, enfim. Então, descarado mesmo é agora. Mas já havia outros tipos de ataques, como, por exemplo, as emissoras de TV, quando ele anunciou que iria retirar a verba governamental que ia para determinadas emissoras, para ver o que acontecia. Isso é um tipo de censura. Isso foi praticado ao longo do período ditatorial, entre 64 e 85. A gente falou um pouquinho sobre isso na minipédia dessa semana, e a gente explicou como eram os mecanismos de censura que o Estado ditatorial fez, quais eram os mecanismos que ele utilizava para cercear a opinião pública, desde censores instalados nas redações dos jornais, até, por exemplo, a retirada do investimento público, né, que era feito nessas emissoras com propaganda estatal. Foi uma coisa muito praticada ao longo de todo o período ditatorial, mas especialmente ali num período após o AI-5 e com a criação das leis de segurança nacional que visavam controlar e instituir a censura prévia nos veículos de comunicação para controlar a narrativa que era veiculada. E aí vamos pensar aí com a cabeça da galera lá de 64, né? Como é que você controla a opinião pública? Controlando os meios de comunicação pelos quais elas se informam. Isso fazia uma lógica tremenda lá naquele período. Hoje, como é que se pensaria, por exemplo, uma censura empreendida pelo Bolsonaro? Seria uma censura empreendida sobre quais são os principais meios de comunicação utilizados para a informação hoje? Para o bem ou para o mal, são os aplicativos de mensagem. Levanta a bola para ver quem vai dar a cortada para a gente fazer um ponto. O Telegram, o WhatsApp já foi anteriormente, mas vocês acham que o Telegram surge aí como esse espaço de disseminação de fake news com a desculpa de que é liberdade de expressão para disseminar mentira? O que vocês acham do papel desse Telegram nesse momento e como ele pode complicar ainda mais essa discussão em relação à liberdade de expressão? Eu sou fã do Telegram, né? Eu uso o Telegram há muitos anos, inclusive por conta de 2 colegas, 2 amigos de faculdade, que eram loucos pelo Telegram e confiavam mais no Telegram do que no WhatsApp. Vê bem. Eles fizeram um grupo, o nosso grupo de amigos da faculdade, aderir ao Telegram, né? Ok, estamos lá. E aí o Telegram começou a dar uma crescida, assim, em ferramentas que a gente nem sabia que existia. Hoje eu uso o Telegram pra basicamente tudo que eu faço na internet. Assistir TV, baixar filme, o que seja, né? Fóruns de conversa. Eu uso o Telegram pra muita coisa. Mas aí, o que acontece? O Telegram, depois dessa discussão que houve sobre o Telegram e o foco, a luz, né? Os holofotes estarem na Rússia e o Telegram ser de domínio russo, passou a ser melhor observado, né? E aí a gente teve conhecimento de que ele é um aplicativo, né? Ele é uma ferramenta, uma plataforma, não sei como definir, que basicamente não tem uma vistoria, ele não passa por critérios, né? Então, assim, por mais que seja uma ferramenta que eu use no meu dia a dia e eu
amo usar o Telegram a partir dessa ótica da falta de fiscalização, da falta de compromisso, digamos assim, com os idealizadores, né, os administradores da plataforma, do aplicativo, não sei como definir, mas isso me deixou um pouco mais insegura para usar para usar o Telegram. Então, assim, por mais que seja uma ferramenta que una, que, né, seja positiva em vários aspectos, essa questão da administração do aplicativo e dos seus usuários, eu acho que ela deixa a desejar, né? E isso implica muito na nossa segurança, não só física, mas como democrática, né? Na democracia do nosso país. Então, assim, a gente nem sabe, né? Se existem grupos extremistas que se encontram ali. Depois da campanha eleitoral, eu conheci um jornalista que é bolsonarista. Até o fim da campanha eu nem sabia que ele era bolsonarista, porque a gente estava numa campanha de esquerda. E aí, ele foi embora para casa e alguns meses depois ele me incluiu numa lista, eu acho que por acidente, numa lista de conservadores daqui do estado. Ao passo que é engraçado para mim, que tô ali no meio, vendo todos aqueles homens confabulando e criando teorias da conspiração todo fim de semana, querendo levar o povo pra algo pra manifestar, eu fico temerosa, né, pelas argumentações que são feitas ali dentro. E então, assim, saber que não tem o aplicativo não tem uma responsabilidade de estar filtrando esse tipo de usuário e esse tipo de pensamento, esse pensamento radical, é grave, né? E é como eu falei, coloca em risco a nossa vida, a nossa saúde social, né? A nossa vida social e a nossa democracia, com certeza. Quando a gente sabe que na Deep Web, né, a Deep Web existe, e o tipo de ser humano que existe na Deep Web, e você não tem uma fiscalização num aplicativo tão acessível que é o Telegram, é grave, muito sério e perigoso. O Telegram, aliás, o responsável do Telegram assinou uma notificação do Tribunal Brasileiro, né, há pouco tempo, e até numa manchete falava, né, a direção do Telegram assinou o mesmo acordo que outras redes sociais fizeram. Mas aí a gente tem que pensar uma coisa: quais são as medidas que serão tomadas daqui para frente para vigiar isso? Entre você assinar um termo, um contrato, alguma coisa assim, e cumprir a lei que está sendo proposta ali, é outra. O Telegram ainda tem muita coisa, sabe? Você consegue ver coisas absurdas ali. E até o Bolsonaro usou, ele defende muito isso, né? Eu sigo o Bolsonaro nas redes sociais para entender, para rir do que ele fala e para entender o que ele está tentando falar, né? E ele... O Felipe tem esses gostos estranhos, né, peculiares, rapaz? Meus gostos são peculiares, você não os entenderia. E toda a comunicação dele é feita ali no Telegram. Tudo ele chama convidando para entrar nos grupos de Telegram. Toda a informação dele tá ali. E ele esbravejou, ele brigou quando o ministro tirou do ar. Tentou tirar, né? Porque parece que não saiu oficialmente do ar o Telegram por alguns dias aí na semana passada. É um perigo muito grande. A gente precisa ficar muito de olho para ver como está sendo controlado e o que está sendo controlado ali dentro, se o Telegram realmente está sendo controlado ou não. Pois é, essa questão do controle é justamente o paradoxo para a gente refletir, né? O que é controlar essa informação e o quanto disso também pode ser censura? Eu acho que a gente poderia estabelecer a seguinte questão, Kleber Roberto. Quando a gente media ou modera falas idiotas, falas totalitárias, falas preconceituosas, falas homofóbicas, falas violentas, quando a gente media esse tipo de coisa, quando a gente modera, entra como um moderador mesmo, ó, isso aqui é ridículo, você não tem direito a falar sobre isso. Eu acho que isso não é necessariamente censura, eu acho que isso é bom senso. Do mesmo modo, quer dizer, de outro modo, eu acredito que quando você faz com que uma pessoa não consiga se manifestar politicamente, sendo que essa manifestação não fere meus direitos, não atinge ninguém diretamente, nem diretamente nem indiretamente, e não é um discurso violento, essa pessoa não está sendo intolerante. Ou seja, ela precisa e deve ser tolerada, correto? Exatamente. É algo até que nós comentamos em um podcast secreto, isso aí, podcast secreto, viu, gente, para apoiadores. Você vai lá no nosso Apoia-se, você vai ser um apoiador e vai ouvir o que nós explanamos em um longo podcast secreto.
Mas vai aqui um resuminho do que foi. A gente modera esses comentários nas nossas redes sociais, principalmente para que fique um ambiente limpo, um ambiente saudável, um ambiente salutar para as pessoas fazerem comentários. Porque a partir do momento em que você vai entrar em num local de comentários, de uma postagem, tem pessoas agressivas xingando os administradores, no caso a gente sofreu muito isso no período da última eleição presidencial, a gente foi até ameaçado, e a partir daí a gente começou a fazer essa moderação, porque a gente vê que uma rede social é como a casa da gente. A gente não vai deixar que uma pessoa chegue aqui na nossa casa para xingar, para reclamar, para bater boca. Uma pessoa que chega desse, a gente tira para fora da nossa casa. É a mesma coisa com as redes sociais. Se uma pessoa vem para tirar dúvida, mesmo que sejam aquelas dúvidas que a gente diz, poxa, a pessoa realmente isso aqui é uma coisa tão simples de explicar, mas a gente vai lá, explica, faz citações, a gente tenta resolver o problema dessas pessoas que fazem comentários condizentes com a realidade. Já aqueles que chegam agressivos, que chegam só querendo tumultuar, esses daí não vai ter vez no historiante não, viu, gente? Se vocês chegarem lá para xingar, para fazer ofensas, para serem agressivos, para ficarem mugindo, não, a gente vai, vamos moderar, vamos cortar as asinhas e moderar, porque o debate só vai ser saudável se realmente houver a tolerância às pessoas que realmente quiserem comentar, quiserem fazer, quiserem, digamos, crescer juntos ali com comentários. Se você for intolerante, não vai ser tolerado. É isso aí. Bom, lá no Facebook chegou uma mensagem lá, que é uma mensagem muito parecida com aquela de um seguidor aqui do Instagram que Lídia leu. Ele falou o seguinte: Fernando Maia: não posso dar minha opinião, vou ser censurado, realidade no país ultimamente. Eu não sei sobre o que ele está falando, não sei qual o contexto que ele está falando, mas eu vou me limitar a isso, não vou muito me aprofundar no perfil dele não, mas eu vou dizer que realmente, se sua opinião, ela é uma opinião ignorante, ela é uma opinião preconceituosa, ela é uma opinião sem qualquer embasamento científico, social, político, histórico, que você só opina para ferir alguém, realmente você vai ser censurado sim. E você deve ser censurado sim. Então a gente só não pode relativizar esse tipo de coisa. Se a gente relativizar, aí a gente vai concordar com aquela galera que diz: a gente vive na ditadura do Supremo. A ditadura do Supremo. Gente, a gente vive uma ditadura do Supremo? Claro que não. A gente viu que as medidas judiciais foram tomadas diante de ações, por exemplo, liberdade de opinião não é você ir pra rua pedir o fechamento do STF e o fechamento do Congresso e todo o poder ao presidente. Isso não é liberdade de opinião, gente. Isso é discurso totalitário, ditatorial, e isso não é tolerável. Então a gente precisa deixar claro que liberdade de expressão e liberdade de opinião não são o direito de você falar porcaria, falar uma opinião que é uma opinião como a gente já falou aqui, ignorante, totalitária, ditatorial, fascista, nazista, xenófoba, e ficar tudo bem. Isso não é liberdade de expressão, isso é liberdade de você estar sendo idiota. E existe uma diferença muito grande em relação de uma coisa à outra. A gente recebeu uma última mensagem aqui do Moisés de la Libera, que é especialista em gestão pública, graduado em Ciências da Terra, e é lá de São Paulo, eu acho, né? Pelo menos é o que indica aqui. Ele falou o seguinte, que crime tipificado não é liberdade de expressão. É o crime que tá na lei. Como eu falei, os crimes penais, né? Na esfera penal, calúnia, difamação, injúria são tipificados. Então é isso. O recado está dado. Crime tipificado não é liberdade de expressão. Inclusive é uma discussão que a gente tem, né, no ordenamento jurídico, no mundo jurídico, por conta do marco civil, né, que teoricamente deveria punir as pessoas na internet com as leis vigentes. Mas essa conectividade, eu acho que fizeram crescer e criarem novos crimes, né, que não se enquadram especificamente a esses crimes tipificados. No entanto, eles são tão danosos quanto, né?
você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, pra gente ficar mais íntimo, pra gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto tá ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Bom, minha gente, chegamos aqui à reta final da nossa gravação. Eu queria mandar um abraço a todos e todas que colaboraram aí com as perguntas e com as falas que foram enviadas aí para os nossos perfis sociais. Se você está nos ouvindo, curte o Historiante e gostaria de interagir conosco, acesse @ohistoriante no Facebook, Twitter ou Instagram e mande sua opinião sobre o tema do podcast. A gente vai ter uma alegria da poxa de falar seu nome aqui e falar o seu comentário aqui, engrandecendo e complementando as nossas discussões. Vai ser muito legal. Estamos aqui chegando na área das nossas indicações. É um momento de a gente fazer aquela curadoria gostosa de conteúdo para os nossos ouvintes assistirem, ouvirem, lerem, por aí vai, visitarem também, né? Acho que aqui ninguém deu uma sugestão de local físico ainda no podcast, mas fica a dica, tá? E como sempre, esse nosso momento aqui das indicações culturais é um momento dedicado inteiramente, totalmente aos nossos apoiadores, né, senhor Felipe Bonsanto? Essa lista tá desatualizada, inclusive, viu? Vou ver se você consegue descobrir quem falta sem saber. Rapaz, descobrir assim vai ser meio complicado, hein? Vai ter que ouvir todos os episódios anteriores pra poder descobrir. Não, vai no Unidunité e fazer uma maratona dos episódios do Historiante. Mas vamos lá, vou dedicar aqui para algumas pessoas que eu sei que já ouviu. Aliás, uma delas eu sei que já ouviu um episódio do Jukebox, já conhece o meu podcast, que é o queridíssimo Arley Barros. Arley, eu vou dedicar para você, vou dedicar também para o Bruno Santos e para o Charles Guilherme. Se esses dois também ainda não ouviram o Jukebox, aí depois a gente vai acertar aí as contas no final, entendeu? A gente vai ter problema sério aí no futuro, né, na nossa relação aqui de apoiador, entendeu? Então tá aberta aí as nossas indicações da semana. Vamos lá, vou para as minhas indicações aqui, abrir a categoria. No clima do Oscar 2022, já falou 2020, no clima do Oscar 2022, 2020. Brasileiro... Rapaz, eu tô muito perdido no tempo. Direto do túnel do tempo. Exatamente. Eu vou indicar o filme brasileiro que foi indicado para o Oscar, que é O Deserto Particular. Ele estava no cinema até finalzinho de janeiro, mais ou menos, eu acho. Como eu moro numa cidade pequena e janeiro geralmente eles colocam mais filmes infantis para as crianças irem ao cinema, não estava em cartaz aqui, mas eu descobri que ele foi lançado na HBO Max no final de semana passado e eu fui assistir. Chama Deserto Particular, conta a história de um policial que se apaixona na internet por uma mulher e ele vai atrás dessa mulher no Nordeste. Ele sai de Curitiba, vai para o Nordeste atrás dela e lá ele descobre que... Aí você vai ter que assistir para poder saber o final do filme, que é bem legal, é bem interessante. Discute aí alguns assuntos sobre relacionamentos e sobre tipos de amor. É bem legal, é bem interessante o filme. Fica a dica para o final de semana. E eu vou indicar também, ontem eu tive o prazer de conhecer uma galera aqui na cidade que eu moro, e aí na troca de músicas, de conversa sobre bandas, tudo e tal, eu conheci uma banda chamada Graveola, não sei se vocês aí conhecem, é uma banda muito gostosinha,
E eu vou indicar uma música que, assim, me chamou muito a atenção deles, que eu escutei hoje praticamente o dia inteiro, chama Dois Lados da Canção. Essa música tem um ritmo e o começo dela lembra muito uma música do Roberto Carlos, que é cantada pela Maria Bethânia, que eu vou indicar aqui também, que é As Canções que Você Fez Pra Mim. Então ficam as minhas duas dicas aí, a minha dica de filme e as minhas duas músicas da semana. O filme Deserto Particular, que tá na HBO Max, e a música Dois Lados da Canção do Graviola, e As Canções que Você Fez Pra Mim, da Maria Bethânia. Bom, posso prosseguir? Manda brasa. Até porque a gente nem entra em conflito hoje, né, Felipe? Eu ia falar isso, tem tanto tempo que a gente não bate a cabeça aqui, né? Próxima vez a gente combina. Bom, eu vou indicar 2 filmes brasileiros, né? Cidade de Deus, de 2002, que fala um pouquinho aí sobre a ditadura, né? E Marighella, que também fala sobre a ditadura, que esse paralelo é bem interessante, que parece uma viagem no tempo, né? Tentar assistir Marighella. E aí quando você assiste, opa, parece que Marighella estava tentando assistir a gente, brincadeira. Mas Marighella foi censurado no Brasil, né? Com os boicotes feitos à Ancine, e por consequência a Ancine fazendo boicotes ao cinema brasileiro. E finalmente Marighella está disponível para os brasileiros assistirem livremente, então vale a pena assistir. E são esses 2 filmes que eu estou indicando. Se joga aí, galera, no fim de semana. E de música eu também resolvi buscar umas músicas aí da época da ditadura, que foram músicas censuradas, todas as 3. Apesar de Você, de Chico Buarque. Bom, a gente já discutiu aqui sobre músicas, né, e censura na ditadura, e a gente fala, né, que Chico Buarque, ele era o protegido, né, por conta das suas influências, ele tinha um pouquinho de costas largas, ou costas quentes, não sei como fala a expressão, não sei mais nada, né, Covid levou toda a minha memória. Mas apesar de Você, de Chico Buarque, pra não dizer que não falei das Flores, de Geraldo Vandré, que ela tinha outro nome, outro título, e aí, inclusive, essas músicas, elas faziam parte de festivais, né, de música, e, se eu não me engano, essa música foi ganhadora. Ela é muito famosa. Ela fala, né, sobre a caminhada, sobre levantar-se e lutar. Enfim, para não dizer que não falei das Flores, Geraldo Vandré, foi composta em 1968. E Acender as Velas, de Zequete, que é um samba que foi feito em 1900... Zequete, né? Que de 1960, eu quis trazer essa canção por conta da perspectiva das minorias, né, das minorias marginalizadas, não só o povo preto, mas o povo da favela, que é justamente o que essa música traz, né, e foi censurada, porque ela fazia uma forte crítica à forma, né, ao desprezo que a sociedade e o governo tinha com as comunidades marginalizadas, as comunidades de favela. Então, Acender as Velas, de Zequete. Eu, inclusive, Lídia falando sobre o Marighella, eu lembrei que eu falei um absurdo aqui na gravação, dizendo que até então a gente não tinha tido casos de censura tão graves. Nós tivemos casos de censura muito graves. Marighella foi um deles. A censura que o filme sofreu desde o início, a gente falou com o Mário Magalhães foi 2021 já, né, gente? Foi ano passado, né, que a gente falou com o Mário Magalhães? Foi nessa época do ano. A gente falou com o Mário Magalhães e ele já dizia, ó, o filme era para ter estreado tal data, foi embargado, tá para estrear em tal data, ele tava super animado, o que aconteceu foi embargado de novo, porque o governo atrasou o máximo possível a liberação do filme, até o momento em que ele, de fato, enfim, conseguiu ser veiculado entre os brasileiros. Então, Marighella sofreu censura. E aí fica aí a reflexão para você que nos ouve. Inclusive, convido você a compartilhar esse episódio com aquele seu amigo e aquela sua amiga que acham que tá tudo as mil maravilhas, que censura é do Supremo Federal, Supremo Tribunal Federal, e que o presidente está indo muito bem, obrigado. Nós estamos assistindo a censura ser instaurada novamente sob a desculpa de uma ideologia da moral e dos bons costumes. Gente, isso é o retorno do que há de mais podre daquilo que acontecia na ditadura de 64 e 85, né? Enfim, é um desabafo aí pra você que nos ouve. Você já tá acostumado, a gente já desabafou muito aqui em vários outros episódios. Eu vou indicar um documentário que ainda não saiu, só que eu tô ansioso pra ver, vai estrear pelo canal Curta, chama-se Cálice, a Censura Musical. É um documentário em formato de série, são, se não me engano, 8 episódios, e faz uma visita, né, ou revisita
a produção musical da MPB, que foi perseguida nos anos da ditadura militar pelos departamentos de censura instituídos pelos militares. Então a gente vai seguir aí uma série de narrativas, uma série de histórias de Chico Buarque, Aldair José, de Geraldo Vandré a Raul Seixas. São várias histórias que a gente vai acompanhar de profissionais que foram perseguidos no Brasil durante a ditadura militar. Vai estrear no canal Curta, e aí eu vou dizer as datas, tá? Vai estrear dia 30 de maio de 2022, às 8h30, daqui a 2 meses. Então, anote aí na sua agendinha essa estreia. Eu acho que vai valer muito a pena, né? Eu não coloquei no roteiro, mas eu vou falar aqui. Tem um livro que eu acho fundamental para quem quer entender o que foi o regime militar brasileiro e em todas as suas esferas, da econômica à cultural. É o livro do Marcos Napolitano, 1964, História do Regime Militar Brasileiro. Foi editado pela editora Contexto, que é a nossa parceira, e esse livro não foi enviado por eles não, é livro meu mesmo que eu passo para os meus alunos. Então, eu acho um livro necessário pra gente entender o que é a censura, gente, pra gente não falar besteira, não falar bobagem. Pra nossa playlist, vou seguir aí Lídia Verônica, vou sugerir 2 músicas censuradas pela ditadura. Uma delas é Tiro ao Álvaro, do Adoniran Barbosa. Essa versão que eu quero sugerir é na voz de Elis Regina. Essa música foi censurada por preconceito linguístico. Adoniran escrevia as músicas de acordo com o que as pessoas, o povão da época, falava. Então era cheio de expressões populares, de gírias populares, de erros gramaticais, obviamente, porque o português falado pelo povo nas ruas é um português vibrante, pulsante, que está longe das regras frias da gramática portuguesa. É uma música muito bonita, muito gostosa de se ouvir e rememora aí aquela cultura de ir à padoca, comer um pão na chapa, no final da tarde ir para o bar e tocar um samba lá nas ruas de São Paulo. Eu acho que quem é paulista vai sentir um pouquinho dessa nostalgia, não sei, quem não viveu, quem viveu, enfim, é um traço cultural paulista muito forte. Até os anos 90 era, hoje em dia é apenas um registro do passado. E a outra música é Acorda Amor, de Chico Buarque, que para passar pela censura, Chico Buarque teve que dar um chapéu neles, assinando a música como Julinho de Adelaide, como autor da letra da canção. Enfim, essas são as minhas indicações lá na nossa playlist. Manda abraço, Cleber Alberto! Bem, as minhas indicações, vou indicar aqui, é hora do jabá, voltar a fazer o jabá, né, historiante, e vou indicar aqui primeiramente uma maratona historiante, porque vocês podem ver vários podcasts em que abordamos essas questões. E vou indicar aqui 5 podcasts que vão ser desde minipédias até aqui da Mesa Redonda. Mais recentemente, nessa semana, lançamos um podcast sobre a censura na ditadura militar, uma minipédia que foi excelente. Eu, Pablo, Joyce, e pegamos muitos pontos, abordamos muitos pontos interessantes nessa minipédia. Voltando um pouquinho aí na sua barra de rolagem, há poucas semanas lançamos também outra minipédia, Tropicália, Censura e Contracultura, que também foi excelente, em que abordamos vários pontos da Tropicália e como ela também sofreu com a censura e toda aquela estrutura em que surgiu a própria Tropicália, em que teve até mesmo alguns músicos brasileiros que eram contra o movimento da Tropicália. Se você descer um pouquinho mais na sua barra de rolagem, você também vai encontrar um podcast que fizemos, que foi outra minipédia, que foi sobre o AI-5. E essa também abordando todas as questões relacionadas ao AI-5, que foi um dos momentos mais terríveis dentro da ditadura militar. E ainda temos mais 2 aí indicações, que vai ser uma, se você descer bastante na nossa barra de rolagem, lá no podcast 22 a gente abordou arte e censura. Foi um dos nossos primeiros podcasts e a gente abordou essa questão, para vocês verem como não é um tema, digamos, tão recente agora de 2022, porque o nosso podcast aí já está caminhando há alguns anos e no podcast 22 nós abordamos arte e censura. E aí, para fechar essa maratona historiante, vocês podem descer só mais um pouquinho e ir lá para o podcast 18, que é onde abordamos fake news nas eleições presidenciais, para vocês verem os movimentos que ocorreram
na eleição anterior para essa eleição agora, que eu acho que vai ter algumas coisas que vão ser pescadas ali naquele limbo, naquele esgoto das fake news e vão ser trazidas novamente para essa eleição deste ano. Depois dessa maratona historiante, vocês vão procurar um documentário, que eu acho que foi um documentário que já foi até citado aqui, que é a Arquitetura da Destruição, de Peter Cohen. Que esse documentário ele vai falar sobre a ascensão, né, do nazismo na Alemanha e como eles utilizavam a arte como uma forma também de manipular as pessoas, já que a arte que não era a arte, digamos, ariana, germânica, aquela arte que evocava os ideais militaristas do poder alemão, era uma arte considerada degenerada, uma arte, digamos, subversiva, que deveria ser destruída. Isso aí nós vamos ver que é a utilização do argumento de uma arte que seja superior à outra, para que essa que é tida, entre aspas, inferior, possa ser censurada através da destruição. E na nossa playlist, vou deixar aqui 2 bandas que elas foram censuradas no carnaval agora de 2020, para vocês verem como censura nas artes não é coisa só da ditadura. Em 2020, aqui em Pernambuco, em um dos polos do carnaval, essas 2 bandas que eu vou trazer aqui, elas foram censuradas no evento. Elas chegaram a receber abordagem, ser proibidas de tocar determinadas músicas e chegou até a haver um movimento do Ministério Público para saber o que ocorreu e movimentar as autoridades com relação a isso, porque era um ato de censura. E essas bandas que eu vou trazer aqui foram a banda Devotos, e vou trazer a música deles, Nossa História, e a Devotos aqui de Pernambuco, e a banda paraibana Janete Saiu para Beber, que eles... Vou indicar a música deles, Você é o contrário do que você prega. Pablo gostou do nome da banda, né? Janete Saiu para Beber. Janete Saiu para Beber, é ótimo. E eles foram censurados. Não puderam tocar algumas músicas. Então Janete não bebeu. Janete quase que comeu porrada, porque houve uma truculência bem grande com eles. E como dito, é uma censura que não é da ditadura militar. Ocorreu há 2 anos atrás. Isso aí. Ok, então chegamos aqui ao final da nossa gravação e eu tenho um recado para você que nos ouviu até agora. Você é um guerreiro, é uma guerreira e a gente só tem a agradecer por você chegar até aqui e ouvir todo o nosso papo. E aí a mensagem final é a seguinte: compartilhe esse episódio para seus amigos, para os seus inimigos também e ajude a disseminar conhecimento e pensamento crítico nas ondas da web. A gente fica por aqui, com alegria nos olhos, tristeza no coração, porque a gente vai se ver só semana que vem. Mas é isso aí, vida que segue. Um grande abraço. Cara, se ouvir. O quê? Se ouvir. Se ouvir? Se ouvir, a gente não vai se ver. Como é que a gente vai se ver, cara? Ah, sim. No podcast. Pô, Cleber, é a falta de café. É a falta de café. A corrente mesmo, cara. Puta lá. Eu amo fazer isso, eu amo. Então é isso, um grande abraço. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3... Tchau! Lídia Verônica, mais uma. Isso mesmo, o café tava desligado de novo. 1, 2, 3. Tchau! Sem café. Depois eu edito e coloco. Como que é o tchau sem café?